Primeiramente, eu gostaria de contar uma história. Na verdade, uma entre 3 histórias de tempestade. A minha fala é sobre 3 histórias de tempestade e uma oficina de narratividade. A história começa assim. A chuva havia devastado tudo. As ruas todas elameadas, vazias. Dezenas de casas vieram abaixo. Um desastre. Famílias inteiras desapareceram sob a terra escura e fétida. O homem de uniforme, atônito, não reconhecia aquele cheiro. Não era o cheiro de todas as outras terras que já vira desabar ano após ano. Cheiro lancinante, incômodo, insuportável. O alento, oferecido poucos dias após as chuvas, veio da mesma forma, como um forte vento, como uma tempestade que decretou a necessidade de não mais chorar sobre os escombros daquilo que já estava perdido e encerrado, nem procurar culpados. Os jornais, as notas oficiais da prefeitura, os posts da internet diziam: é preciso unir a todos em um mesmo olhar para frente que vislumbrasse um futuro de reconstrução da cidade. Assim, de passo em passo, de degrau em degrau, as coisas voltariam a ser como eram. Voltariam a entrar no trilho, nos eixos, no rumo. Rumo no qual cabem as comoventes e reconfortantes imagens das ações sociais voltadas ao cuidado emergencial das massas de desabrigados. Mas não cabe o gesto repentino do idoso que expulsa a câmera e recusa ter o seu atendimento médico no pátio de uma escola transformado em um espetáculo e lição de superação pessoal. Rumo no qual cabem os novos planos de contenção das encostas desenvolvidos pela equipe de especialistas em terrenos, estruturas e cidades, mas não cabem os urros da família que tumultua a ordem do reconhecimento dos corpos em decomposição. Chamem os psicólogos para conter os ânimos desesperados, dizem os homens de terno, gestores da cidade. Rumo no qual cabe a voz firme, de dicção correta, sem interrupções, da repórter que relata a sequência de eventos que marcaram a tragédia. Mas não cabe o gaguejo, o silêncio irritado do rapaz ao ser indagado sobre como pretendia voltar à sua vida normal. Rumo no qual cabem as lágrimas dos pobres coitados, vítimas dos desastres, mártires das injustiças sociais. Mas não cabe a fúria da mulher que veste fraldas para não cessar de escavar a terra com as mãos, na esperança de chegar ao tempo de um último fôlego. O que cabe nos nossos modos de contar as nossas histórias? O que cabe nas formas que contamos as histórias dessa cidade, das nossas cidades, de alguma cidade, do que quer que seja a cidade? Esta história que eu li para vocês é parte do meu trabalho de tese, onde eu conto um episódio conhecido, talvez por alguns de vocês, chamado A Queda do Morro do Bumba, acontecido na cidade de Niterói, em abril de 2010. Um bairro que foi construído sobre um lixão desativado e que, durante a sua queda, evidenciou lixos e lixos de outros tempos, chorume e histórias que ali foram interrompidas e que, naquele momento, era uma lama fétida. Esses acontecimentos, de ordem que parecem naturais, mas assim como outros acontecimentos que acontecem nas nossas cidades,
Sejam os movimentos de greve, sejam as perseguições aos trabalhadores e as suas mortes, sejam as lamas tóxicas de algumas cidades que acabaram simplesmente submersas. Todos esses fatos, que talvez não sejam catástrofes naturais, mas que percebam, muitas vezes ganham um tom de natural ou ganham uma certa naturalidade, como se fossem tempestades que passam e que nada temos a ver. Cada uma dessas catástrofes, episódios, acontecimentos, nos fazem contar e recontar histórias das nossas vidas, das nossas cidades. E contando essas histórias, nos deparamos muitas vezes com esses contares e recontares que vão aparecendo, que vão fazendo aparecer alguns trechos da cidade que parecem que são menos cidade. Alguns modos de contar e recontar essas histórias vão fazendo aparecer que algumas cores da pele humana são menos humanas e algumas gentes são menos gentes. E daí a gente insiste na pergunta: o que é que cabe nos nossos modos de contar a história das nossas experiências, das nossas cidades, da nossa vida, do nosso país? O que não cabe? Daí, atentos a essa indagação, muitas vezes, rapidamente tentamos respondê-las, trazendo depoimentos das vidas pessoais, de como as pessoas conseguiram vencer tantas adversidades em meio a catástrofes tão severas e violentas. E aí acompanhamos nos jornais, na televisão, muitas vezes aquela câmera que faz um zoom na lágrima, no rosto da pessoa, que revela ali como conseguiu arrancar forças de si para vencer essas adversidades. Mas reparem, que histórias seriam essas? Que cidades seriam essas? Quando nós contamos a partir dessas pessoalidades, dessas vidas individuais. Seriam a história de homens fortes? De cidades feitas por pessoas bravas, insistentes? Certa vez eu fui convidada para participar de um evento que falava sobre a catástrofe que assolou a região serrana fluminense. E na véspera do evento, eu soube com mais detalhes que o nome da mesa, a qual eu ia coordenar e mediar, eu sou psicóloga, talvez não por acaso, se chamava Narrativas de Superação. Muitas pessoas foram à mesa, interessadas na discussão sobre as narrativas de superação, talvez porque lembrasse aquilo que aconteceu, talvez porque esse tema, de alguma maneira, instigue e nos faça pensar a força que nem imaginávamos ter. No entanto, esse modo de abordar, esse modo de contar as histórias é absolutamente perigoso também. Perigoso porque, de um lado, ele ignora ou não quer saber do estatuto desse acontecimento, dessa tragédia. É ela natural? É ela naturalizada? E mesmo quais foram os encaminhamentos dessa tragédia, desse acontecimento? O que se fez? Que conjuntos habitacionais que ruíram antes mesmo de forem entregues? Mas, sobretudo, o perigo de contar as histórias a partir dessas narrativas de superação pessoal, ele se encontra na medida em que menospreza aquilo que chamamos da potência do impessoal. Disso que nos atravessa, dessas histórias que nos narram, nos tecem, nos compõem, dessas tramas que nos trazem algo que não é meu, não sou eu, mas me compõe, me constitui. Essas narrativas, elas são absolutamente perigosas porque elas não dão lugar ao estatuto da memória na sua condição política, no quanto ela pode ser contada e recontada e reinventada, disputada, gaguejada, remontada. É uma memória que, não se enganem, ela não tem amor a um passado tal como ele foi, numa busca dos fatos mais verdadeiros. Mas é uma memória que tem uma atenção absoluta ao tempo de agora, aquilo que vivemos agora, aquilo que é o nosso tempo, as nossas urgências, aos perigos que vivemos, aquilo que estamos nos tornando. E, ultimamente, temos nos tornado pessoas muito estranhas. Os fascismos, os binarismos, as destilações de ódio. Essa memória
talvez, a propósito das suas próprias hesitações, a propósito dos seus próprios gaguejos, porque feita e refeita, insistentemente, ela talvez interrompa uma outra tempestade. Existe um quadro de Klee intitulado Ângelos Novos. Nele está representado um anjo que parece estar a ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e as asas estão estiradas. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado. Onde uma cadeia de eventos parece diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade. Então eu vou me apresentar. Eu me chamo Ana, eu sou psicóloga, professora da Universidade Federal Fluminense, e eu pesquiso esses cacos, esses restos. Eu me interesso por esses destroços, por isso que é rebotalho, restolho dessa história que parece que segue por si só, de uma história linear que se apresenta no seu futuro, lá à frente, onde somos levados, parece que independente da nossa vontade. Eu recolho, eu pesquiso, eu trabalho esses destroços de um cotidiano urbano, de uma narrativa de uma cidade que parece que tem que seguir sempre em frente. E se esses destroços, esses restos me interessam, não é na medida em que eles apresentem a verdadeira face, a verdadeira versão da história. Não há neles qualquer grandiosidade moral que nos faça olhar para eles com compadecimento ou esperando neles uma maior autenticidade. Se eu me interesso por esses fragmentos, por esses destroços, por esses restos, é porque eles colocam em xeque essa linearidade e essa força que impele tudo para frente. Não é porque por eles podemos fazer uma elogia à diferença, mas porque ele nos exige uma atenção às violências que são feitas cotidianamente para sustentar essas versões oficiais e lineares da história. Esses restos, eles nos são absolutamente fundamentais e pertinentes na medida em que eles fazem observar e estar atentos aos discursos que se querem contínuos e oficiais de entonação firme e segura, sem gaguejos, que diz: Volta Redonda, a cidade do aço, a cidade do progresso, de homens comprometidos com o crescimento da nação. Ou outras narrativas, talvez mais curtas, mas com o mesmo empenho e vontade de totalidade, que diz: Brasil, um país de ordem e progresso. Quantas violências são necessárias diariamente para sustentar essa fala tão segura e contínua? O que podem essas histórias? Elas podem, talvez, não fazer um elogio a uma certa estilística do gaguejo, mas elas podem fazer que essas histórias contínuas, tão cheias de si, que não se permitem as hesitações, que elas possam, em algum momento, gaguejar, abrir frestas, brechas. Esses restos, eles tensionam com esse nosso desejo de totalidade e, por que não, de totalitarismo. Elas nos lembram que essas histórias oficiais, elas também são inventadas, elas também estão em disputas, elas também são criadas, elas são políticas. Esses restos, eles nos lembram que o tempo não segue por si só.
não é autônomo. Ele não tem um caminho dado de uma maneira independente das nossas práticas e das nossas políticas. E que o tempo não segue de ideia em ideia, mas talvez de combate em combate. Mas se esse tempo linear do progresso, dessa ideia de que segue sempre em frente, nos parece absolutamente óbvio, difícil de problematizar, difícil de contestar, a gente se pergunta, mas como poderia ser diferente? O que é possível? O que eu trago aqui não é simplesmente uma ideia para iluminar a mente de todos nós aqui. Não se trata disso. Se essa ideia de um tempo linear, se a problematização desse tempo linear que segue sempre em frente nos é absolutamente natural às nossas sensibilidades, é porque justamente esses nossos modos de narrar a experiência, a história, a cidade, constituem a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa corporeidade nas condições mais capilares, mais minuciosas. E é por isso que aqui não se trata simplesmente de apresentar uma ideia, mas contar para vocês que o que a gente se propõe é, antes de tudo, um exercício ético. Um exercício de reinvenção de si e do outro, nessa dimensão de políticas da alteridade. E por isso, nesse momento, a gente tem inventado, criado um projeto conjunto com a Biblioteca Municipal aqui em Volta Redonda, onde ela se organiza como oficinas de narratividade, onde o nosso trabalho é fazer justamente esse exercício de reinvenção de um corpo disponível às narrativas. A proposição de uma experimentação de outras temporalidades na própria oficina, no próprio espaço de contar e ouvir histórias. E se assim fazemos, é também porque apostamos nos espaços públicos como espaços de disputa, pelo próprio sentido de público que está tão em crise, tão em jogo. E o espaço público da biblioteca, aí sim construído ele próprio como um território de passagem dessas histórias. Histórias que antes mesmo de poderem se dizer, antes mesmo de anunciarem um possível, são esmagadas, aniquiladas, silenciadas. Nossa oficina se propõe a construir, inventar corpos disponíveis a essas histórias miúdas, disponíveis à narração. E a terceira história de Tempestade é essa aqui. É esse evento. Um evento que não está se inscrevendo, uma história que não está se inscrevendo simplesmente pela minha fala, mas por vários acontecimentos que aqui se entrelaçam, por várias expectativas do que se espera que se fale sobre esse palco, do que se ouve, do que se quer que se diga, fale de cidade, não fale de política. O que é preciso para construir esse momento, esse acontecimento? E aí muitos de nós esperamos sair com ideias incríveis, revolucionárias, que nos movam. Mas talvez, e vocês me perdoem, talvez muitas vezes estejamos aqui esperando, na verdade, que nossos espíritos, sedentos de algum sentido, nesse mesmo tempo que engolfa tudo para frente, seja saciado. Talvez estejamos esperando que, de alguma maneira, em alguma medida, essas ideias acalentem essa experiência desse tempo homogêneo e vazio que engolfa a tristeza, a felicidade, absolutamente tudo. E nos deixa anestesiados e nos faz querer nos remediar, seja com pílulas ou com vídeos na internet. A tempestade que aqui se narra é aquela que nos implica o quanto nós perpetuamos esta tempestade, preenchendo os gaguejos da história com sentidos e narrativas edulcoradas e mantemos tudo do jeito como sempre foi. Obrigada.